Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. O tema da nossa reflexão nessa manhã, que é uma palavra, ou pretende ser uma palavra de instrução, de encorajamento para a visão que nós temos recebido da parte de Deus para o crescimento saudável da nossa igreja. O tema que está aí colocado, a revolução da igreja através dos grupos pequenos. A palavra de Deus diz assim, Mateus 28, versos de número 16 a 20. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus bendito, fala-nos através da palavra desta manhã. Usa o teu servo como instrumento para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. O texto que lemos se constitui na ordem que revolucionou o mundo. Jesus havia ressuscitado, prova inconteste da sua divindade, e ele então ordena, manda os seus discípulos que saíssem pregando o evangelho, fazendo discípulos e também batizando. Batismo não é sentimento, é obediência. Quem de fato se converteu não pode protelar o seu batismo, porque, à luz do texto bíblico, faz parte de uma das duas primeiras ordens que Jesus deu: fazer discípulo e batizar. Então, o desafio de pregação da igreja, o desafio para que a igreja alcance o mundo é um desafio perene. E eu quero nessa manhã conversar com a igreja sobre este tema, a revolução da igreja através dos grupos pequenos, que aqui na nossa comunidade nós entendemos chamar de célula. Toda igreja, dependendo da sua forma de ser igreja, enfrenta algumas batalhas que diminuem seu potencial de transformação e impacto no mundo. Há algumas queixas que são levantadas por muitos crentes. Talvez você se utilize de uma destas queixas que nós vamos aqui listar e que acabam roubando a saúde da igreja. Por exemplo, ninguém se interessou por mim. Se puder apagar aqui essa luz, eu agradeço, para facilitar a visibilidade. Ninguém se interessou por mim. É uma queixa muito presente. Ninguém me visitou quando estive doente. Isso é uma queixa muito real. Eu me lembro muitos anos atrás, que eu soube de uma ovelha, hoje não está mais conosco, que
reclamava nos corredores e para as pessoas próximas a ausência de uma visita pastoral para um ente querido seu que estava doente. E alguém que me trouxe esta informação, trouxe também a informação de que fez a seguinte pergunta para a pessoa: mas você informou o pastor que fulano de tal está doente? E a pessoa diz assim: não. O que me leva a pensar que muitas vezes os membros da igreja têm a compreensão de que o pastor tem uma bola de cristal, o que seria uma heresia e um misticismo doido. Mas é uma queixa que muitas vezes as pessoas têm. A queixa também de que ninguém esteve ao meu lado quando enfrentei lutas. Ninguém esteve ao meu lado. A grande verdade é que quando nós passamos por uma luta, nós imaginamos equivocadamente que só nós que passamos por lutas. Então é uma queixa real. Uma outra queixa: fui disciplinado injustamente. É claro que nem todas as ações da igreja são ações certeiras, porque a igreja não é perfeita, a sua liderança não é perfeita, e há a possibilidade, por conta desta imperfeição, sim, de algumas decisões que não são as melhores, mas devemos ressaltar o propósito, o alvo, o compromisso, no sentido de acertarmos. Uma outra queixa: não faço diferença na vida da igreja. Sobretudo uma igreja grande como a nossa, que por conta do volume de gente, no nosso hall de membros oficial, contamos mais de 1.400 membros. Mas o hall real não é essa realidade, não é essa verdade. Há muitos membros perdidos. Estamos, inclusive, fazendo uma revisão no hall de membros, porque há muitos que estão na igreja, chegou a pandemia, não vieram mais à igreja, cessou a pandemia e perderam o caminho de volta para a igreja. Mas é uma queixa que as pessoas fazem: não faço diferença na vida da igreja. Outra queixa: não sou importante para as pessoas da igreja. É uma outra queixa que é feita assim. Outra queixa: a igreja é formada por uma panelinha. Talvez você já tenha ouvido essa queixa. São sempre os mesmos. É claro que todo grupo social, ele provoca grupos menores, de identificação por interesse, por afinidade. Por exemplo, quem tem filhos pequenos vai se relacionar mais com outras pessoas que têm filhos pequenos. É natural. É natural, dentro de um grupo nós temos pequenos grupos de interesse, de afinidade. O problema está quando estes grupos se fecham hermeticamente e acabam tentando se tornar um corpo dentro do corpo. Aí é problema. Mas há uma outra queixa: as pessoas passam por mim e não me cumprimentam. Meus irmãos, você já passou por alguém, aliás, alguém já passou por você e não lhe cumprimentou? Levante a mão. Mas eu quero fazer outra pergunta. Você já passou por alguém e você não cumprimentou? Levanta a mão. Então, zerou. Mas há pessoas que têm essa queixa. Eu já fugi dessa armadilha. Não me sinto obrigado a cumprimentar ninguém. Mas não vou ser mal educado de
não cumprimentar quando eu posso cumprimentar. Porque imagine, gente, uma cidade pequena como Barra do Peri, a gente que tem uma história longa na cidade, que às vezes estou andando na rua e alguém diz assim, pastor, estávamos lá no Rio, Débora e eu, em Copacabana, andando de mãos dadas, eu e a minha gata, e alguém passou num carro e cumprimentou. Pensa, eu não sei quem é. Depois eu vi a pessoa de cá, fez assim. É natural. Olha que coisa interessante. Estávamos de férias, lá em Angra dos Reis. Pegamos um barquinho para ir para uma ilha, desfrutar de um peixe frito, de uma água limpinha, uma praia gostosa. Chegamos numa ilha, gente, que tinha poucas pessoas. Estávamos Débora, eu, Reuel e Sara, que eram pequenos. E lá estou eu na praia, daqui a pouco eu ouço assim, Pastor Celso! Agora imagine, se nós cairmos nessa armadilha, você vai andar assim, ó. Mas há pessoas que têm essa queixa, que reflete, na verdade, pelo menos duas coisas. Carência afetiva e imaturidade. Uma outra queixa, perdi o interesse pela igreja. É uma queixa real. Outra queixa, não tenho oportunidade na igreja. Gente, essa ideia de que na igreja grande eu não tenho oportunidade é uma ideia que não é verdadeira. Quem quiser trabalhar, quem quiser servir, trabalho não vai faltar. Mas há pessoas que têm essa queixa. E outra queixa, para eu não ficar aqui no elenco de queixas, já que minha igreja não me atende, eu vou buscar outra. Você sabe o que é que reflete esse tipo de queixa? Real, verdadeira. É que a pessoa se relaciona com a comunidade com uma premissa equivocada. O que é que a igreja pode fazer por mim e não o que é que eu posso fazer pela igreja? E quem tem essa premissa, atente para isso, que pula de igreja em igreja, na expectativa de que a igreja lhe atenda, vai chegar o momento que ela não vai parar em igreja alguma, porque a igreja nenhuma tem condições de satisfazer plenamente as nossas expectativas. Então, irmãos, diante disso, eu quero conversar então sobre a revolução da igreja através de grupos pequenos. Boa parte da minha fala está baseada neste livro, que vale a pena ser lido, Edificando uma Igreja de Grupos Pequenos. Fantástico livro. A revolução do grupo pequeno não é algo moderno. Na verdade, a igreja que foi, por assim dizer, a protagonista do movimento de igrejas em pequenos grupos no mundo foi a igreja lá do Evangelho Pleno, na Coreia. E Deus me deu a graça e o privilégio de estar lá na Coreia. Eu já contei para você, que foi um pedido que eu fiz a Deus lendo o livro do pastor David Jung Cho. Eu li o livro chamado Quarta Dimensão, li o livro e disse, eu preciso conhecer essa igreja. Aí eu mandei uma carta para aquela igreja, traduzi para o inglês, e foi ousado em dizer, pastor, eu quero conhecer essa igreja, eu vi o endereço, e só que eu sou pastor numa igreja em Barra do Piraí, não tenho condições de ir aí, e eu gostaria que o senhor me convidasse para conhecer a igreja do Evangelho Pleno. Você sabe o que aconteceu? Nada. Você pensou que agora ia ter aquele desfecho assim, né? Então, mas não teve esse desfecho. Só que
Eu aprendi do Salmo 37, verso 4, deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. A igreja lá não me respondeu, mas a igreja aqui me abençoou. Sabe quando? Fazia aniversário de ministério. Naquela época o dólar estava igual ao real, $1 igual a R$1. E aí a igreja me deu de presente participar da Aliança Batista Mundial em Melbourne, na Austrália, e no meio do caminho a gente passava por Seul. Estive lá na igreja, visitei aquela igreja em célula. Na época, ela tinha em torno de 700 mil membros. Mais ou menos 50 mil diáconos. Mais ou menos 20 mil pastores auxiliares. A igreja que cresceu exponencialmente quando saiu da visão tradicional da igreja, focada na vida de um líder, e a liderança saiu do púlpito, ganhou as mãos e os pés dos membros, e ela começou a crescer. Então, meus irmãos, nesse livro, há um prefácio muito interessante do pastor Ari Veloso, de saudosa memória, foi pastor lá na igreja do Morumbi, São Paulo. Aliás, Deus o usou para plantar a igreja batista do Morumbi, começando no auditório de um hotel. E hoje a igreja do Morumbi é uma potência. E lá no livro está colocado o seguinte: em 1992, a igreja de Willow Creek, em Chicago, nos Estados Unidos, fez uma declaração ousada. Você sabe qual foi a declaração que aquela igreja fez? Foi a seguinte: que se tornaria uma igreja onde nenhuma pessoa ficaria isolada. Mas como é que isso pode acontecer? É através do grupo pequeno. Duas perguntas. Ari Veloso, ele reuniu a liderança da igreja lá no Morumbi. Isso está colocado na introdução do livro que eu lhes falei ali. Ele reuniu a liderança da igreja e fez duas perguntas para aquela liderança. A primeira pergunta foi: o que teremos sem pequenos grupos? Segunda pergunta: o que ganharemos com grupos pequenos? Quero que você entenda, irmão, que Deus está movendo a igreja no Brasil para a dinâmica da igreja doméstica. Assembleia de Deus. Eu estava num congresso, uma ocasião, e um pastor que escreve para treinamento de pequenos grupos, ele me contou que foi convidado para falar lá em Belém, no Pará, para uma reunião de líderes das Assembleias de Deus. Ele me disse assim, que chegou lá naquela reunião e o pastor da igreja pediu muitas desculpas porque muitos não puderam ir, e lá estavam naquela reunião 9 mil líderes. Falando sobre igreja doméstica. As igrejas presbiterianas, metodistas, batistas, estão se voltando para aquilo que é uma explosão, uma revolução, a igreja doméstica, a igreja em casa. Até porque há um fato que coopera para essa visão. Além da necessidade relacional, que é uma necessidade primária de todos nós, que num grande ajuntamento não pode ser suprida, mas há um outro fator também que está cooperando para isso, sabe o que é? O fator chamado violência. No retiro dos pastores em Rio Bonito, uns anos atrás, eu vi um colega me contar que lá em São Gonçalo, um pastor estava saindo para a igreja domingo. Foi assaltado e foi morto
na frente da sua casa. Há lugares que as igrejas estão trazendo o culto da noite para mais cedo, 5 horas. Que tem uma frequência predominante de manhã e à noite a igreja vazia. Sabe por que razão? Por causa da violência. Agora pensa a estratégia divina do grupo pequeno. Porque no grande ajuntamento a pessoa sai de casa para ir a uma igreja. No pequeno ajuntamento a igreja está ali no seu bairro. Está ali na casa, na sua casa, na casa do seu vizinho. Então, ele fez essas 2 perguntas à liderança. E sabe quais foram as respostas? Ele disse o seguinte: teremos pessoas que não são pastoreadas. Ou seja, o que teremos sem grupos pequenos? Teremos pessoas que não vão se sentir pastoreadas. Amado irmão, olhe para o seu pastor. Não tenho pretensão, porque não posso, é ilógico, pastorear todos vocês. Você sabe, eu preciso até explicar aqui, você sabe como é que a gente tem feito a agenda para atendimento? Há pessoas que vão agendar atendimento com o pastor, esperam 2 meses. Eu fico tão constrangido com isso. Mas sabe por quê? É porque é muita gente. Pastor Reuel tem dado atendimento, o Emerson tem dado atendimento. E eu entendo que a prioridade do pastoreio não é gabinete, é visita. Porque o pastor precisa ter cheiro de ovelha. Mas imagine, às vezes o membro se ressente. Há dias que eu venho para a igreja 1 hora para atender e chego em casa 7 horas. Não é porque a gente não quer, é porque a gente ainda tem uma mentalidade da igreja focada na figura de uma pessoa. E isso limita o crescimento da igreja. Agora, quando a igreja trabalha a visão do pequeno grupo, lá no pequeno grupo, algumas situações podem ser atendidas mais prontamente, mais imediatamente, mais eficazmente, pela célula, pelo líder da célula, pelo grupo da célula. Estão entendendo? Ele diz o seguinte, na resposta que teve dos líderes da sua igreja: perdemos muitos membros por não se sentirem pastoreados. É uma daquelas queixas que eu falei. Não é possível, preste bem atenção, realmente, não é possível realmente pastorear uma igreja depois que ela passa dos seus 50 membros. Quando a nossa igreja era pequena, eu cheguei aqui, tinha 52 membros, lá na Paulo de Fronteira 279. Naquela época eu tinha uma cadeira, eu ficava sentadinho ali no púlpito. Eu olhava para o auditório, eu podia dizer quantas pessoas faltaram e citar-lhes os nomes. Porque 50 pessoas. Visitei muito. Sou grato a Deus pela vida da irmã Nelly, de saudosa memória, irmã da Leia, da Geni, mãe do Sérgio, que liderava o ministério feminino, e vendo a paixão, a saga daquele jovem pastor, mobilizou as mulheres da igreja, que compraram um carro para eu visitar, um chevetezinho, abençoado, porque viram como esse moço visita. Mas irmãos, com 52 membros você pode contar, mas hoje, impossível. Você sabe que situações eu já vivi aqui? Uma delas, eu estava no meu gabinete, depois de um culto, saí, fui para o gabinete orar, e no corredor as pessoas passando, eu cumprimentei alguém e falei assim: olá, tudo bem? Oh, que bom ter você aqui. Você está visitando a igreja? Você já sabe qual foi a resposta, né?
Pastor, eu sou membro da igreja, o Senhor que me batizou. Hoje, eu não arrasto culpa por causa disso. Graças a Deus, porque a dinâmica da igreja é para crescimento, irmãos. Há igrejas que justificam a falta do crescimento, dizendo assim, não, porque para nós não importa o crescimento, nós não precisamos ser muitos, a gente quer ser bom. Mais alto lá, porque se for bom de fato, vai o quê? Crescer. Entendeu? Eu ainda tenho sonhos de crescimento para essa igreja. Fogo ainda arde aqui no meu coração, para ver a juventude revolucionando Barra do Piraí, para ver os homens revolucionando Barra do Piraí, para ver as mulheres apaixonadas por Jesus. Ah, irmãos, eu sonho com o fogo do Espírito ardendo no coração da igreja. Porque a vocação do Evangelho é para o crescimento. Então, ele teve essa resposta. E ainda, sem grupo pequeno, a igreja é incapaz de pastorear, instruir e mobilizar seus frequentadores, uma vez que fica dependente basicamente dos seus eventos, seus ministros profissionais e sua estrutura de departamentos. É impossível. É impossível. É isso que explica o fato de que algumas igrejas que vão crescendo, chega um momento elas não crescem mais, porque se esgotou a capacidade da liderança. Esgotou. Agora pensa, quando isso muda e vai para a mão do povo. Meus irmãos, é um fogo no mato seco. Se alastra. Porque as pessoas estão carentes de Jesus. Tanto maior a igreja, maiores as possibilidades de queixas. Sim ou não? Essas queixas que eu falei, ninguém me nota, ninguém me visitou, passei lá na rua, falando de tal, passou por mim, até esbarrou em mim, não me cumprimentou, não volto mais naquela igreja. Aliás, quantas pessoas são tão ralas na sua vida espiritual? Na verdade, irmãos, estas coisas apontam para as necessidades que cada um de nós tem e que não conseguem ver supridas pela igreja. É verdade que muitas vezes as pessoas estabelecem uma expectativa equivocada da igreja. E quem tem uma expectativa equivocada da igreja, inevitavelmente vai ter o quê? Está aí no texto, o quê? Frustração. À medida que não poderão ser atendidas plenamente. Essa afirmação, ela se aplica em vários relacionamentos. Por exemplo, casamento. Hoje à noite vamos ter o culto das chaves. Obviamente que não é um culto para adorar uma chave. Mas é um simbolismo, assim como a aliança é um simbolismo. Vamos ter o culto das chaves. Você traga a sua chave, a gente vai consagrar a Deus a sua casa, sua família. Mas há pessoas que entram no casamento com expectativas equivocadas. Primeiro, entra no casamento pensando que o casamento não tem problemas. E claro que tem. E aí vale uma pista, quem está namorando precisa ter um namoro de qualidade. Há namoros que você passa e não vê os dois, você vê um. Pegou? Sim ou não? Não conversam.
não estabelecem propósitos. Quando eu namorava a Débora, ou ela me namorava, nós estudávamos juntos alguns livros, antes de dizer sim, Jaime Kemp, o ato conjugal, sexo e intimidade no casamento, porque casamento é algo tão sério, que a gente não pode entrar sem algum preparo. Mas a pessoa entra, normalmente, você sabe por que o jovem casa? Ou para fugir da tirania da família, aí como disse alguém, sai de um cárcere e entra em outro. Ou por causa do sexo. Há um menino que quer casar porque ele está cheio de hormônio, cheio de libido. Porque nosso tempo é um tempo extremamente erotizado. Às vezes a gente vê uma propaganda, por exemplo, falando de peça de carro. Aí aparece lá uma mulher com roupa sumária, falando de peça de carro. Qual é a relação que tem? Nenhuma, sabe por quê? Porque o apelo sexual, você vê um filme, por exemplo, às vezes eu estou assistindo um filme, tem que estar com o controle cortando, porque você vê assim, mas o que tem a ver essa cena com o enredo do filme? Porque propositalmente está colocado ali por uma questão muito simples, o apelo sexual mexe com todo mundo, normal. Então a pessoa estabelece uma expectativa equivocada da igreja, vai ficar frustrada, Ainda, sabe o que ele descobriu? Teremos pessoas que não são pastoreadas, e ele diz que, primeiro, as pessoas querem, isso aponta para algumas realidades, né? As pessoas querem e precisam sentir-se importantes para alguém, todo mundo quer se sentir importante para alguém. Se você mandar uma mensagem no dia do aniversário da pessoa, às vezes até a família não se lembra. Aí você manda uma mensagem. Eu tento, na medida do possível, mandar mensagem para aqueles que eu sei a data do nascimento. Quantos aqui já receberam uma mensagem do pastor? Eu tento. Porque eu sei que para a pessoa que recebe é importante. É importante. Todos nós temos isso, gente. Segundo, as pessoas querem não só se sentir importantes para alguém, mas elas querem ser importantes para alguém. Ou seja, não apenas sentir, mas quer de fato. Porque uma coisa é sentir, outra coisa é ser. E terceiro, as pessoas querem ser cuidadas. Olhem para mim aqui. Quando a pessoa é cuidada, e aí é o discipulado, que na maioria das igrejas não acontece, o que a gente faz? A gente tem uma ação agressiva de evangelização. Num domingo à noite a gente prega, vem uma multidão à frente. Aí aquela pessoa encaminhada à classe se torna membro da igreja. Qual é o processo de cuidado que a gente tem com essa pessoa? Sabe qual é? Nenhum. Por isso que alguns permanecem, outros não. Porque imagine o crescimento exponencial, e eu vou mostrar para você daqui a pouco, que acontece quando a gente atende essa necessidade de cuidado do outro, que não pode acontecer num grupo grande, mas sim num grupo pequeno. Estão comigo até aqui? Há expectativas que se tem da igreja e definitivamente ela não pode atender. Nenhuma igreja poderá suprir as necessidades das pessoas, senão redescobrir o modelo do Novo Testamento de ser igreja. Você sabe como é que era a realidade religiosa do Antigo Testamento?
Era um dia de adoração, que era o sábado, um local de adoração, que era o templo, e um oficiante para adoração, que era o sacerdote. O Evangelho chega, e nós temos ali uma mudança nessa perspectiva. O dia de adoração passa a ser todos os dias. O local de adoração, todos os lugares. Deus é Espírito e importa que os que adoram, o adorem em Espírito e em verdade. E o oficiante da adoração, todos os crentes, vós sois sacerdócio real, nação eleita, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa era a dinâmica do Novo Testamento, que eu vou mostrar mais adiante, talvez não hoje, mas outro dia, porque eu já vi que não vai dar para fazer o esboço todo hoje. Aí o que acontece? Esse crescimento do livro de Atos, da igreja doméstica, foi algo extraordinário. Atos capítulo 8, por exemplo, nos diz que a igreja era perseguida depois da morte de Estevão. Saulo protagonizava essa perseguição. E a igreja perseguida, ela não foi acuada, ela se espalhou na clandestinidade, reunindo-se nas casas, e as pessoas eram alcançadas para Cristo, eram atendidas, eram cuidadas. Meus irmãos, somente através do grupo pequeno é que a igreja poderá ser relevante para as pessoas. A segunda pergunta, a segunda conclusão é a seguinte: teremos pessoas que não receberão o ensino devido, sem o pequeno grupo. Por quê? Não havendo grupos pequenos, aliás, vou voltar aqui, não é possível instruir, já falei sobre isso, né? Amém, gente? Aliás, não é possível instruir o nosso povo somente com a mensagem do púlpito. Prova disso é a superficialidade da maioria do nosso povo. Você se lembra o que é que o pastor pregou domingo passado? Você lembra o que é que eu preguei domingo passado aqui? Quem é que lembra? Levanta a mão. O que eu preguei domingo passado? Pegadinha. Eu não estava aqui domingo passado. Você lembra o que é que o pastor que pregou aqui domingo passado, que não fui eu, o que é que ele pregou? Quem é que lembra? Quem é que lembra? Levanta a mão. Meu Deus. Você lembra o que é que você comeu antes de ontem no almoço? Levanta a mão. Alguns. Você sabe por quê? A mensagem do púlpito é fundamental. Mas eu sei que não é suficiente para suprir todas as necessidades do povo. Prova disso é a superficialidade. Nós somos a geração mais rala nas convicções. Quando eu era membro lá na PIB da Penha, eu me lembro que as profissões de fé que eram feitas eram sabatinas para os candidatos. Que você crê sobre isso? Que você não crê? Qual é a sua convicção? Então a gente tem um ensino que não vai atender plenamente. E ainda, as pessoas continuarão com a vida medíocre. Não havendo grupos pequenos, é difícil haver comunhão. Por exemplo, nós vamos fazer no feriado agora, dia 30, um encontro que não é um encontro de comunhão. É um encontro de confraternização. Comunhão é quando você se abre para o outro.
É quando você fala das suas dores e alguém fala das dores dela para você. É quando um ora pelo outro. A gente vai ter um encontro extraordinário de confraternização. Porque sem pequeno grupo é difícil haver comunhão, encorajamento e desafio para uma vida séria, comprometida com Deus e seu reino. Compromisso é uma palavra-chave. Você sabe qual é a palavra que traz a diferença entre frequentador, entre membro e discípulo? É o compromisso. Há pessoas que são membros, e há pessoas que são, de fato, homens e mulheres discípulos. A chave é o compromisso. Há pessoas que não têm compromisso. Pegam uma tarefa, deixam no meio do caminho. Nós vamos fazer uma varredura, porque as células que foram abertas, a pessoa fecha, nem forma para a liderança. Nem forma. Decide não fazer a célula por uma temporada sem formar, por causa da falta de compromisso. Está entendendo? Mais e mais, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, as igrejas estão acordando para o fato de que sem o grupo pequeno, elas não conseguirão atingir o seu potencial máximo, porque seus membros continuarão fracos, com muitas lutas e sem terem com quem compartilhar. Isso é verdade. Agora pensa o pequeno grupo. Lá no pequeno grupo, a pessoa está enfrentando uma luta. E ela diz assim: irmãos, orem por mim. Aí ela vai lá para aquilo que a gente chama cadeira do milagre. E ali o grupo ora por ela. Aí na semana seguinte o pessoal volta dizendo assim: olha, quero compartilhar que Deus deu vitória para a gente. Meus irmãos, no grande ajuntamento, irmão, não acontece isso. Então eu quero parar aqui para eu não perder toda a dinâmica de tudo que eu preparei. São 4 folhas e tem mais. Mas eu quero ilustrar de forma concreta a ideia do pequeno grupo em uma demonstração que você já me viu fazer aqui. Mas como nem todos vieram e assistiram, quero repetir essa dinâmica. Preciso de 2 voluntários. Vem aqui você, meu irmão. O Éder. E preciso de um outro voluntário. Quem é que pode ver aqui um voluntário ou uma voluntária? Vem lá Vanderlei que pediu, tá? Vamos fazer assim, para você entender claramente, tá? Você vai entender claramente aqui. Nosso irmão Éder é o pastor da igreja. Pode ficar daquele lado ali, irmão. Você vai precisar de espaço. Ele é o pastor da igreja convencional. É o pastor que visita, que faz casamento, que faz sepultamento, que faz gabinete, que faz uma porção de coisas sozinho. Que os membros da igreja vêm a ele, que fazem queixas para ele, que ninguém me visitou, que ninguém me cumprimentou. Então, esse amado irmão é um pastor sério, comprometido da igreja convencional, que lida com os problemas da igreja. Mas aqui do outro lado, a gente tem outro pastor, que não é menos nem mais do que o outro. Mas é o pastor que trabalha com igreja, com pequenos grupos. Ele não faz tudo sozinho. E você vai ver o efeito disso. O que a gente vai fazer? O pastor da igreja convencional, que é o que faz tudo, homem de Deus, esse irmão aqui é muito abençoado. Porque fazer tudo sozinho precisa de muito esforço. Então o que ele vai fazer? Ele vai lá pegar uma ovelha, vem e deixa aqui. Depois ele vai e pega outra ovelha e vem e deixa aqui. Porque é o que o pastor da igreja convencional faz. E ainda por cima,
contar com as críticas daqueles poucos que vêm. Porque, gente, para colar o ombro são poucos, mas para meter a língua... O pastor da igreja em pequenos grupos vai ser aquele que vai lá, pega um. Ele trabalha com este um agora, não vai sozinho, ele vai com o outro. E esse outro vai trazer mais um, daquele pouco ele volta, e aqueles que ele for trazendo também vão fazer a mesma coisa. Deu para entender? Nós vamos marcar o mesmo tempo. Vocês vão ver a dinâmica aqui, gente. A maioria das igrejas tem trabalhado nesse modelo, que começa a se perder com burocracia, começa a se perder, não gostei disso, não gostei dessa coisa, não gostei desse louvor, não gostei de bater palma, não gostei de levantar a mão, não gostei de ficar em pé, senta e levanta. A igreja tem tanto senta e levanta, mas esse aqui, ele está trazendo gente. Aí quem vem, vai com ele, quem vem, vai com ele. Deu para entender? Você vai ver o que vai acontecer. Quando eu disser já, pastores, esse pastor aqui vai acabar trabalhando mais do que aquele. Mas você vai ver o resultado. Deu para entender? Então, pastores, podem começar. Ganhem o mundo para Cristo. Um minuto só, hein? Isso é lindo demais. Ok. Pode parar. Agora eu quero que toda a igreja do pastor venha à frente aqui. Toda a igreja. Pode subir aqui, pastor. Só cuidado ali da internet para o ministério Efatá. Todas as ovelhas do pastor convencional vêm aqui à frente. Pode juntar, gente. Olha só. Aqui veio gente que ainda não é crente, gente que está visitando, gente que já faz parte da igreja. E aqui esse obreiro trabalhou muito, muito, muito. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: você entendeu a dinâmica? Isso aqui é igreja em pequenos grupos. É isso aqui que eu sonho acontecer em Barra do Piraí, gente. Ganhar gente, jovens, adolescentes, crianças. Qual dos dois pastores é mais pastor do que o outro? Nenhum. Ali é um homem de Deus e aqui é um homem de Deus. Mas olha o resultado. Aí eu pergunto, de qual igreja você quer fazer parte? Dessa ou daquela? De qual você quer fazer parte? E vocês, de qual igreja vocês querem fazer parte? Então venha para cá também. Obrigado, Éder, obrigado, Vanderlei. Podem sentar. Você entendeu? Essa é igreja em pequenos grupos. Na semana que vem nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre este assunto. Quantos aqui entenderam o que o pastor falou? Você quer ser cuidado? Faça parte de um pequeno grupo. Vá a um pequeno grupo, vá para um pequeno grupo. Nós vamos ficar em pé, irmãos. Vamos encerrar o culto. Meus irmãos, nós vamos orar também agora, irmão Wander,
comunica que a sua avó faleceu hoje, não é isso, Wander? Né? Fica aqui, a gente quer orar por você, irmão. Carlos, fica pertinho dele ali, tá bom? Vamos orar para que o Senhor conforte alguém. Faleceu hoje. O Celso está aqui, não? Porque foi feito aqui a oração que ela estava enferma, né? Também. É mesmo? Tá bom, Wander, tá bom. Nós vamos orar então. Quantos aqui entenderam a palavra desta manhã? Você entendeu, irmão? É instrução para a igreja. Você quer ser cuidado? Faça parte de uma célula. Aliás, quantos aqui já fazem parte de uma célula? Levante a mão. Quer ser cuidado? Quer cuidar? Quer se importar com alguém? Quer que alguém se importe com você? Faça parte de uma célula. Senhor Deus, querido Pai, neste momento, eu quero interceder pela família enlutada, do irmão Celso, do irmão Wander. Quero colocar diante do teu trono, Pai, diante da perda da avó, que era serva de Deus, que descansa nos braços do Senhor. Que o Espírito Santo possa entrar com consolo naquela família. Teu servo que aqui está, abraçado agora pelo irmão Carlos, que este abraço represente o abraço da igreja para com este irmão. Quero também pedir o consolo do Espírito para a família da irmã Sueli, a quem o Senhor convocou nesta semana à tua presença. Quero ainda, Senhor, colocar diante de ti os enfermos, especialmente o irmão Joel, que o Senhor visite a família e que o Senhor cumpra a tua vontade na vida daquele servo do Senhor. E por fim, eu quero pedir ao Senhor que a instrução desta manhã relacionada a grupos pequenos possa ter gerado sonhos no coração da igreja, expectativas grandiosas de ganharmos pessoas para Cristo e de sermos relevantes na vida das pessoas. Eu oro, Deus, para que o Santo Espírito do Senhor inflame o coração desta igreja, que é tua, Senhor. Que os líderes de células tenham a sua paixão renovada. Que o Espírito do Senhor possa alargar a sua visão. Que o Espírito do Senhor possa dar criatividade. Que os líderes de células se sintam encorajados a levarem a sua célula para orar ali no jardim de oração, Pai. Porque milagres acontecem quando a igreja ora. Ó Deus, muito obrigado pela celebração desta manhã. Abençoa o culto desta noite. Culto especial para a família. E que aqueles que querem ver a sua família blindada, protegida pela mão do Senhor, que estejamos aqui nesta noite. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Vá em paz, um bom almoço. Deus abençoe. Abracem o Wander aí em nome da igreja. Deus abençoe a todos.